A gente viu aí, a Yasmin trouxe esse detalhe, que há divergência dentro do governo. Esse assunto reforma tributária nunca andou muito porque há muitos interesses e, claro, alguém vai perder diante do que nós temos hoje para o que pode vir a ser o novo arcabouço tributário brasileiro. Eu me lembro que no primeiro ano do governo Bolsonaro, em que se votou a reforma da Previdência, ali tinha uma opinião pública muito mais participante, porque mexia em aposentadorias, mas o governo conseguiu convencer e aquilo foi aprovado em 10 meses, ou seja, trouxe a opinião pública a favor, além, obviamente, do Congresso, tanto que a reforma foi aprovada. O que o senhor acha que está faltando para comunicar melhor essa reforma tributária por parte do governo e, obviamente, convencer o parlamento? Bem-vindo. Bem, o tema de reforma tributária, ele sempre avança, porque ninguém gosta do modelo atual. O que existe é uma multiplicidade de propostas. E dentro dessas propostas, uma visão diferenciada de como de quem você de fato está atendendo. É isso que é o grande problema aqui, porque as propostas que o governo defende, essa PEC 45 e a PEC 110, são propostas que favorecem o governo. São propostas em que ele aumenta o seu controle arrecadatório, vai ter mais concentração arrecadatória, as alíquotas são maiores, então o potencial de arrecadação nominal cresce. Agora, quem é que sai perdendo com relação a essa premissa? Sai perdendo os estados e municípios, sai perdendo diversos setores da economia que precisam se adequar ao modelo que o governo quer implementar. Então, fica aqui esse que está o dissenso. Agora, existem outras propostas, como muito bem colocou aqui meu colega Mauro Benevides. Existem outras propostas que não estão no grupo de trabalho no momento, que é a PEC 7, que é de minha autoria, mas tem também a PEC 26, que, de certa maneira, abordam o mesmo problema tributário do Brasil, só que de uma maneira diferenciada, atendendo ao consumidor, atendendo às entidades federativas, e, ao mesmo tempo, chegando à mesma conclusão de acabar com a cascata de impostos, acabar com essa ineficiência tributária que existe no Brasil, só que de uma maneira diferenciada. A gente não chegou lá no debate. Essas propostas que estão sendo ventiladas agora no grupo de trabalho já estão conosco, já fazem parte do ideário da mídia, todos aqueles que debatem o sistema tributário há muito tempo. Ao passo que a minha proposta, PEC 7, a PEC 46, não são novidades. Então, se a gente tiver uma chance de fazer um debate amplo e honesto com relação a esse tema, certamente vamos fazer uma boa escolha e o Congresso é soberano nesse quesito. Tá, mas, deputado, a sua proposta mexe o que nos textos que já estão? Quais são os diferenciais? Só para a gente colocar isso aqui em debate também. A proposta é completamente diferente da premissa que está colocada pelo Bernard Rapie, que é o autor da PEC 45, e também do Rauli, que é o autor da PEC 110. A visão é o seguinte, que as entidades federativas têm que ter mais autonomia, têm que ter mais liberdade tributária. Sim. Se você não dá mais autonomia e liberdade tributária às entidades federativas, você nunca vai conseguir atingir um equilíbrio fiscal das entidades federativas, você vai ter sempre depender dos repasses que acontecem sistematicamente do centro, da União, para os estados e municípios, isso gera toda sorte de distorção, e também você não atende às empresas e aos consumidores de cada um dos estados e das entidades federativas. Então, você descentraliza o modelo tributário. Isso favorece, você cria mais oportunidades para os empresários, mais pontos de consumo diferenciados para o consumidor, cria uma diversidade maior do sistema tributário. Já existe muita diversidade, não é por aí. A gente vai simplificar muito do problema que existe hoje. Só que ainda manter a autonomia e o sistema federativo. No modelo que está sendo proposto, ele tem impactos políticos também. Se você fazer uma concentração tributária, como está sendo proposto, o que acontece? Você começa a questionar para que serve um governo de Estado, para que serve o prefeito eleito e as assembleias locais. Você começa a colocar em xeque tudo isso, porque o poder arrecadatório vai ser todo da União. A União vai passar de 2,2 trilhões de arrecadação, vai para 4 trilhões de arrecadação e vai ficar repassando para essas entidades federativas. Imagina o poder de barganha político que o presidente eleito vai ter com esse modelo tributário da PEC 45 ou da 110. Muito perigoso isso do ponto de vista político e também do ponto de vista social. Por quê? Você mitigando as oportunidades locais e a diversidade das indústrias, dos consumidores locais, você gera todo tipo de pressão migratória
ou de dependência, em que o centro vai ter que também fazer planos sociais para manter fixar a pessoa ali naquele estado que não tem viabilidade tributária nenhuma. Deputado Luiz Felipe, eu volto ao senhor aí diante da divergência e complemento com essa questão. Onde é que está o problema? Simplificação, acho que não. Já podemos partir para os dois próximos itens. Na divisão de receita, e aí entra na questão federativa que o senhor diz, ou seja, da autonomia dos estados, de dar muito poder ao ente federativo, à União, e o deputado Mauro Benevides já faz um outro ponto de vista sobre esse assunto, ou na possibilidade de redução de carga tributária? Bem, vou começar pela redução da carga tributária. Concordo aqui com o meu colega Mauro Benevides. Infelizmente, nós não estamos falando de uma reforma administrativa ou de corte de gastos. O atual governo, ele até pensa da maneira oposta. Ele quer gastar de uma maneira perdulária, sem equilíbrio fiscal. Então, deixar bem claro que como fazer uma reforma tributária, seja qual for o modelo, vai gerar em altas alíquotas. Então, aqui não cabe aqui o viés do atual modelo tingir o debate acadêmico da questão tributária. Mas, excetuando esse grande problema, que eu digo que também tinge o momento político que a gente está vivendo, com relação ao modelo que a gente está falando, por que ele perde autonomia dos estados e dos municípios? Sem dúvida que temos que simplificar, todas as propostas que estão na mesa simplificam. Também ponto pacífico nisso. Agora, como que é simplificado? Esse aqui é o tema. Existe simplificação feita no nível que você ainda consegue com que os estados consigam adequar a sua realidade socioeconômica. O que acontece nos modelos IVA da Europa, que a gente estuda bastante, que é o que está sendo debatido na PEC 45 e PEC 110, é que todos os modelos IVA começam com um ideólogo, começam de um exercício acadêmico. Olha, esse é o melhor modelo, vai simplificar, vai consolidar impostos, etc. Mas ao decorrer do tempo, o que acontece? Eles começam a abrir exceções, começam a recriar subsídios, começam a zerar alíquotas para setores importantes, começam a fazer toda a sorte de arquitetura que acaba replicando o modelo que o Brasil tem hoje. Então, essa que é a realidade dos modelos IVA. Eles têm uma deterioração até para a sustentação e sobrevivência da economia nacional. Fica aqui uma grande pergunta. Por que não olhar o Brasil, até para melhorar o modelo IVA, que é o que está sendo discutido, por que não olhar o Brasil como fosse a União Europeia? Lá tem 27 países, tem 27 modelos IVA diferentes, com cada país com as suas exceções, suas regras, e isso dá sustentabilidade local. É isso que eu estou dizendo de perda de autonomia. A visão atual do próprio secretário Api, não quero botar palavras na boca dele, porque ele não está aqui para se defender, mas a proposta que eu vi inicial era essa, era de um centralismo extremo e uma definição de regras do ponto de vista central. Isso é muito perigoso, porque tem acordos locais que fazem sustentação econômica e adequação socioeconômica de cada estado e município. Sim. Então, se for para continuar com essa discussão de modelo IVA, eu acho que a gente vai ter que falar da União Europeia tal qual ela existe hoje. Caso contrário, a nossa proposta ela já tem uma saída para isso, que fala de não ter nenhum ônus nessa questão de cobrança de imposto em cascata. Você acabar com todo esse impacto no processo produtivo, zerar toda a cobrança de impostos entre empresas que estão vinculadas a fornecimento de transformação de matéria-prima em produto acabado. Isso traz o mesmo benefício e só cobrar o imposto de consumo na ponta. Agora, para você tornar isso regressivo, como é que é o objetivo aqui que muitos colocam na frente, você precisa dar aos estados outras alavancas para equilibrar. Caso contrário, se a gente só discutir imposto de consumo, ele é regressivo. E não há uma alavanca para fazer um contraponto para diminuir o imposto de consumo, talvez aumentar o imposto de renda e você consegue diminuir a regressividade do imposto de consumo. Então é por isso que tratar de reforma tributária como está sendo tratado, primeiro, os 3 pontos aqui que o Mauro fez são muito bons, acho que eu vou conseguir fazer 2 aqui. Mas o primeiro ponto é, se você não tratar da reforma tributária como um todo, imposto de consumo, imposto de propriedade, imposto sobre renda, em conjunto, você não vai conseguir atingir esse equilíbrio. Porque você vai estar aprovando um que desequilibra e o outro vem para consertar, e o outro, então os 3 não estão agindo em simbiose. E o segundo ponto que eu acho que é importante, que é talvez crucial desse debate todo, é que nós já estamos em instabilidade econômica, graças às medidas que o governo em 45 dias tomou. Estamos com um mercado altamente instável, mercado de capitais, além da instabilidade de fora, criamos instabilidade aqui dentro.
Então, num contexto de instabilidade interna por falta de descambo fiscal, agora estamos discutindo uma proposta de reforma tributária. Você imagina um investidor, um pequeno e médio empresário, querendo investir numa situação como essa, que tem extrema instabilidade, qual é a visibilidade de retorno e qual é a visibilidade de que ele vai ter respaldo dos seus investimentos? Muito baixa. Então, eu diria que o momento não está favorável com relação a esses temas e também não está favorável se orientarmos a discussão para criar mais centralismo e atiçar os antigos resistores, os estados e municípios e as empresas e os diferentes setores da economia que saem perdendo, os mesmos que saíram perdendo no passado, estão de novo de volta aqui reclamando da proposta que o governo quer defender. Então, temos que mudar um pouquinho essa atuada. Deputado Luiz Felipe, por gentileza, o mais rápido que o senhor puder. Bem, eu acho que você comprovou exatamente o que nós oferimos. Houve crescimento sim, econômico, houve redução de tributos, e é exatamente isso um outro modelo que muitos políticos não aceitam. Ou seja, você baixa a arrecadação em alguns itens e isso tem um efeito multiplicador de dinamismo econômico que fomenta a atividade econômica e eles acabam arrecadando de outro lado. Essa é a mágica do mercado. Existem, por exemplo, medidas que foram tomadas na questão de combustíveis, que o governo já tomou uma medida completamente contrária. O governo Bolsonaro baixou o combustível, aqui aumentaram o combustível, vai ter um impacto inflacionário, queda de consumo e uma série de outras coisas. Imagina se tivesse feito isenção em outros segmentos, como eletricidade, telecomunicações, saúde, teria um impacto ainda muito maior na atividade econômica e também no benefício que transfere para o consumidor. Então, temos que inverter aqui um pouquinho os ideários que foram criados anterior ao governo Bolsonaro, o que foi de novo, que foi trazido junto com o governo Bolsonaro e com o Paulo Guedes à frente dessa economia, e é isso que a gente tem que pontuar. Esse foi um grande exemplo do Paulo Guedes. Muito obrigado.